Estamos de volta, mais uma vez com Paulo Henrique de Figueiredo, falando como nasceu o Espiritismo. E para a gente não perder o fio da meada, vamos continuar onde a gente parou. Vamos. Tá. Então ele estava lhe dizendo o seguinte, teve a influência do magnetismo de Mesmer sobre o Espiritismo. Mas depois de Mesmer ocorreu a Revolução Francesa, como falamos, e se instituiu na França o materialismo. Até então, quem dominava a universidade era a igreja. E colocando, principalmente na área da filosofia, um dogmatismo muito grande. Quando surgiu a Revolução Francesa, os professores não queriam nem ouvir falar mais em religião, igreja, nada disso. Tiraram os padres da igreja e instituíram o materialismo em todas as áreas do conhecimento, inclusive as áreas humanas. Então, quando eles foram tratar de moral, ficou um pouco difícil, porque o homem era visto por eles como um animal. Abandonaram a ideia de alma. Então, como explicar a moral? E eles explicaram assim, olha, a moral é fundamentada na dor e no prazer. O prazer é o bom e a dor é o ruim. E quem tem mais recursos, manda mais. Então se instituiu ali o que foi chamado de moral do egoísmo. Os jovens que eram alunos desses professores, que surgiram ali após a Revolução, se revoltaram com essa ideia. Que eles disseram assim, que mundo nós vamos construir fundamentado no egoísmo? Vai ser um mundo da destruição. E olharam para trás e disseram assim, também não podemos voltar aos dogmas da igreja. Então nós temos que fazer um esforço para apresentar uma terceira opção. Esses professores, que eram da Universidade de Sorbonne, lá em Paris, eles estudaram com profundidade a filosofia, as hipóteses filosóficas, e disseram o seguinte, vamos usar os instrumentos da ciência, da busca de conhecimento, para construir um espiritualismo racional, independente de dogmas, que venha a oferecer uma nova opção ao materialismo. Não, mas olha que legal, Paulo, porque isso tudo foi antes de Kardec. Um pouquinho antes de Kardec. Então, quando chegou Kardec, eles já formaram estava um ambiente, uma situação isso. preparada para acontecer tudo o que aconteceu em Paris. Com certeza. Nós, como espíritas... Paris não, na França, né? Na França como um todo e no mundo. No mundo, é. A França era a capital da cultura no mundo. O que a gente pode dizer hoje, como espíritas, fazendo uma análise disso? Que o mundo foi preparado para receber o espiritismo. Sim. Na parte da física, né, que ainda era materialista na época de Kardec, os espíritos se basearam em Mesmer, que havia proposto a ideia do fluido universal. Mas na área de humanas, a coisa mais fantástica que ocorreu é que esses professores começaram a estudar, então, Deus, a alma, a relação da alma com o corpo. E enquanto os materialistas diziam que a moral era fundamentada na dor e no prazer, eles disseram, peraí, isso é da fisiologia, não tem a relação com a alma. Uhum. E um deles disse o seguinte, a gente tem que considerar o ser humano como a alma encarnada. Olha que fantástico, né? Que o Espiritismo vai dizer, o espírito é a alma desencarnada. Então, a alma encarnada é o quê? É um ser com vontade, com sentimento e com razão, usando um corpo que tem os instintos, tem o prazer e tem a dor. Então, o fundamento, disseram os espiritualistas, da moral, não é dor e prazer. É o quê? É vontade, é escolha, é liberdade. A nossa moral está fundamentada na liberdade. E isso foi uma revolução. E aí, Kardec vai escrever um artigo dizendo o seguinte, se não houvesse essa reação espiritualista ao materialismo que estava instituído na França, não teria sido possível surgir o espiritismo. Então, esses professores foram tão eficazes nas suas pesquisas que o espiritualismo racional se instituiu como a filosofia oficial da França e passou a ser ensinada nos colégios. Então, Kardec vai escrever uma estatística dos espíritas e vai dizer para a gente, olha, muito poucos dos religiosos somam as fileiras espíritas. Até um pouquinho mais do que eles, materialistas, pela razão que o espiritismo propõe, participam do movimento espírita. Mas mais de 70% dos espíritas hoje são espiritualistas racionais. São aqueles que estudaram o espiritualismo no colégio, na universidade, e já tinham uma noção de Deus, uma noção da alma, da relação da alma com o corpo, e a resposta que os espíritos foram dar é um reforço. Por quê? Os religiosos das igrejas diziam assim, olha, o que confirma a nossa opinião é a Bíblia. Os materialistas diziam, o que confirma a nossa opinião é a fisiologia, é a ciência.
E os espiritualistas não tinham confirmação, porque eles diziam, olha, a alma é livre, a alma faz escolhas, a moral está fundamentada nas escolhas que ela faz. Paulo, então o início do espiritismo era mais para provar que existia alguma coisa a mais além da matéria. Não Exatamente. havia a preocupação de mudança da moral no ser humano? A mudança da moral ocorreu porque os espiritualistas estavam propondo que a moral era fundamentada na liberdade, nas escolhas. E não num castigo de Deus ou numa benesse de Deus. Porque a igreja dizia, olha, os bons vão receber o prazer do paraíso e os maus vão ser castigados. Então, a moral do prazer e da dor era a moral tanto da igreja quanto dos materialistas. Esses espiritualistas que surgiram na universidade passaram a dizer o seguinte, essa moral é falsa. A verdadeira moral é fundamentada na liberdade, mas eles não tinham como provar. Tá, mas aí, veja Aí bem. surgiu o espiritismo. E Por quê? os Porque o espíritos- Kardec pegou a parte de moral da Bíblia e fez o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, mais do que isso, os sonâmbulos que estavam espalhados pela França a partir da proposta de Mesmer. Sim, sim. Então, Mesmer demonstrou, por um lado, que era possível curar com passe, mas por outro, que a gente podia estudar psicologia por meio dos estados sonambúlicos. Então, por toda a França e por vários lugares do mundo, estava se estudando isso. Aí, os espíritos aproveitaram os sonâmbulos para se manifestar. Então, a gente percebe o quê? Um conjunto de culturas e de circunstâncias foram se formando, certamente com a participação dos espíritos, para que o espiritismo pudesse tomar lugar. Então, o espiritismo veio das respostas que a universidade não conseguia responder para os jovens. Tá, Entendeu? aí para Kardec eles fez falavam, toda, olha, a toda a gente pesquisa. acha que a alma é livre, mas eles não tinham como provar. Aí, quando Kardec vai conversar com os espíritos, eles vão dizer assim, essa moral da liberdade é a moral que fundamenta o mundo espiritual. Porque Deus nos dá a total liberdade. A gente escolhe as provas que vamos enfrentar. Tudo que a gente vivencia é consequência das nossas escolhas. É muito diferente de um céu, de um inferno. Então, quem deu a resposta do que era o mundo espiritual foram os espíritos. Sim. E eles vieram confirmar a tese dos espiritualistas. Por isso que 70% dos espíritas eram aqueles que vinham estudando o espiritualismo racional. Uma ideia de um Deus que não era aquele Deus que fica escolhendo, ó, esse eu quero, esse eu não quero, como se fala nas religiões. Então, a Mas gente um chega à Deus conclusão que do o cosmos. espírita, o espiritismo, é aquele que acredita em alguma coisa a mais além da matéria e que acredita na reencarnação, etc. Isso. Não que ainda tenha o lado moral impregnado e vivenciado. É um lado moral, a moral é nova. Porque o espiritualismo racional na época propôs uma nova moral, que era a moral da liberdade. E os espíritos vieram dar sanção, confirmar que essa é a verdadeira moral e não a moral do castigo. Então eles estavam dizendo assim, Deus não castiga, Deus renova oportunidades a cada momento. Isso os espiritualistas acreditavam, mas não tinham confirmação. E aí vieram os espíritos, pela voz dos médiuns, em todo o mundo, né, dizer isso. Olha, a moral, ela é toda fundamentada nas suas escolhas. Você é um ser livre. Você chegou no mundo espiritual, não vai estar Deus te castigando, ninguém vai te dar castigo nenhum. Toda recompensa e castigo, ela se forma na sua mente. Você faz escolhas. E você é o seu próprio juiz. Você é o seu próprio advogado. Você é o seu próprio professor. Paulo, infelizmente acabou o nosso tempo. Você, nas suas considerações finais, você não quer deixar alguma forma de contato para quem tenha muita dúvida, te falar ou por deixar. e-mail? Olha, tudo Vamos isso lá. que a gente está conversando, eu apresento no livro Revolução Espírita. A parte do Mesmer, no Mesmer, que é o livro anterior, que eu estou relançando agora. Março, abril já vai estar de novo nas livrarias. E eu tenho um blog, né? Que é revoluçãoespírita.com.br. Posso responder também, por ali pode-se colocar mensagens. Que bom. Tenho também no Facebook Paulo Henrique de Figueiredo. Também então pode tá. entrar ali, usar o Messenger, e eu estou à disposição para responder bom. as questões, e tenho feito palestras. O que eu digo é o seguinte, quando fomos vasculhar o passado, encontramos um espiritismo absolutamente integrado com a sociedade, trazendo respostas para muita gente naquela época, né? E a gente precisa conhecer isso, porque se já foi espiritualista a sociedade francesa e a universidade naquela época, por que não pode retomar e voltar a ser? Sim, sim. Então está aberto aí para o público pesquisas e também comentários, né? Se de repente alguma coisa que venha de encontro,
ou em desencontro, que você Fico à disposição. responde também. Obrigada, meu querido, Eu que pela sua agradeço. participação. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Que ótimo. Obrigado. E você participe conosco, mande suas dúvidas, colocações, sugestões, dualidade@tvmundomaior.com.br e a gente também responde para você. Para interagir, facebook.com/TV Mundo Maior e para assistir esse e outros programas, o youtube.com/TV Mundo Maior. Obrigada pela sua companhia e nós esperamos você no próximo Dualidade.